Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Software. Hoje eu vou estar demonstrando aí para os senhores a geração do arquivo SPED, né, o SPED CMSPI, mais especificamente a respeito do bloco K, né? A maioria de vocês aí que estão assistindo esse vídeo já são da área fiscal, né? Então sabe muito bem a que se refere, né, a questão do bloco K. Talvez tenha algumas pessoas ainda que não tenham afinidade com a área, seja iniciante ou seja de outras áreas, estejam assistindo aí para tentar compreender a respeito do assunto. Então vou fazer uma breve explicação a respeito do que é o bloco K, né? O bloco K é a parte, né, do SPED, FD e CMSPI, a qual contém a escrituração, né, do estoque da empresa, né, e também a escrituração da produção, né, no caso as ordens de produção. Então nós vamos estar fazendo aqui um processo de geração, demonstrando a nossa ferramenta, como ela pode ser útil para que os senhores possam gerar essas informações do bloco K a partir de um arquivo de Excel qualquer que a empresa mantenha sob controle, para que os senhores possam analisar aí, inclusive até testar a nossa ferramenta em relação a esse quesito. Então vamos lá para o passo a passo que eu vou mostrar para os senhores, para que os senhores possam entender exatamente aí qual a finalidade deste vídeo, ok? Primeiro vocês vão ter que baixar, né, o nosso sistema lá no nosso site. Tem em www.sysconv.com.br. Na opção produtos, vocês têm a opção SPED Fiscal Sysconv. Nesta opção, quando o usuário clica aqui nessa opção, ele tem a opção de fazer o download é, do arquivo de instalação do programa SPED Fiscal Sysconv, né? Tem algumas informações lá no site e aqui vai ter a opção experimente grátis por 15 dias. Aqui o usuário tem a opção de baixar, né? No meu caso eu já baixei, já está aqui na minha área de trabalho, já instalei, né? Eu vou abrir o sistema e vou mostrar para os senhores todo o passo a passo sobre como funciona, né, o sistema para a questão do bloco K, né? Então, o bloco K, a partir de 2023, todas as empresas passaram a ser obrigatórias, ter obrigatoriedade de entregar, né, o bloco K. Algumas empresas, né, não têm produção. Quando a empresa é comercial, ela tem que entregar o bloco K200, né, que seria a relação de estoque com os seus saldos no último dia do mês. Mas porém tem as empresas, né, que são indústria, tem produção, tem por obrigatoriedade fazer a escrituração das ordens de produção, né? Então, para quem não conhece o bloco K, se vocês quiserem obter mais informações, vocês podem ir lá no site do SPED, que é o www.sped.rfb, né, que é a abreviação de Receita Federal do Brasil, .gov.br. Então lá vai abrir essa página aqui, que é conhecida como sítio do SPED. Aqui os senhores têm a opção de ir na opção Download, Manuais e Guias Práticos. Aqui vai aparecer a opção dos guias práticos disponíveis, né? Via de regra, a última versão, né, para a data de hoje, né? Estou gravando esse vídeo aqui no mês 5 de 2023, a versão mais atualizada do guia prático do SPED CMSPI é a versão 3.1.3. Eu vou clicar nela, ele vai dar a opção aqui para eu abrir em PDF. Então ele abriu aqui no PDF, eu consigo consultar as informações referente ao bloco K. Então, eu vou pesquisar aqui o K001 mesmo, que é o bloco de abertura lá do bloco K. Então aqui, ó, tem as informações na página 263 do guia prático da versão 3.1.3. Ele tem todas as informações referentes ao bloco K, informando que este bloco destina-se a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como estoque escriturado relativo a estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal
e pelos atacadistas, podendo a critério do fisco ser exigido por estabelecimentos contribuintes de outros setores, conforme, né, parágrafo 4º do artigo 63 do convênio sobre número de 1970. O bloco K entrará em vigor na FD a partir de 2016. Aí tem um monte de regras aqui que podem ser lidas, né? Via de regra, né, esse bloco K001 é o que identifica a abertura do bloco, né? Então, quando ele está com o indicador 0, ele está informando que existe dados a serem informados, né? E quando o indicador está como 1, né, é sem dados a serem informados. Então, como eu disse para os senhores, a partir de 2023 passou a ser obrigatório, né? Então, via de regra, esse bloco aqui, K001, vai estar sempre com o indicador 0, com dados a informar. Aí no bloco K010, que é um bloco novo que surgiu, ele identifica se o tipo de layout a ser informado, se é um layout simplificado, um layout completo ou um layout restrito aos saldos de estoque. Via de regra, né, o contribuinte pode adotar o layout simplificado ou completo, exceto nos casos, né, quando ele tem aquela questão do faturamento de 78, que fatura mais de 78 milhões no ano, então ele tem por obrigatoriedade utilizar o layout completo. Quando ele não atinge, né, esse limite de faturamento, ele pode optar pelo layout simplificado, né. Aqui na página 264 tem a relação dos blocos que compõem o bloco K, né? Via de regra, o bloco mais comum é o bloco K200, que é onde contém o estoque escriturado. Ele é obrigatório para o layout completo e também para o layout simplificado. Se a empresa for indústria, ela tem por obrigação entregar também o K230, que é a relação dos itens que foram produzidos no mês. Ele também contempla no layout completo, assim como no layout simples. O K235, que seria os insumos consumidos, né? Este já ele tem obrigatoriedade no completo, mas não tem no layout simplificado, né? Então temos vários blocos aqui, tem uns aqui que provavelmente vocês não utilizarão, que se refere à correção de apontamento de produção ou quando existe produção conjunta de materiais, enfim. Ele é bem complexo e bem extenso, né, que envolve vários tipos de situações diferentes envolvendo produção. Então, não é todos os blocos que seriam necessários, né, estar sendo preenchidos no arquivo. Mas a gente vai falar de alguns específicos. O nosso sistema ele gera somente o layout simplificado, né? E os blocos que vão ser gerados aqui no nosso exemplo é o K200, o K230, o K235 também. Vamos fazer uma simulação com ele. Vamos fazer o K250 e o K255. A gente vai mostrar o passo a passo para os senhores aí, para que vocês possam ver exatamente como é feita a geração e quais informações devem ser relacionadas, né, neste arquivo. Lembrando que tem aqui as informações, né, que a partir de janeiro de 2023, onde o contribuinte tem a obrigatoriedade de informar, né, o layout simplificado ou, né, o layout completo. Lembrando que esta é uma nova versão, né, do bloco K, porque até pouco tempo atrás era um pouco mais complexo as informações que deviam ser entregues ao fisco, como por exemplo, tinha que entregar o bloco 0210, que era a ficha técnica do produto, né? Então muitas empresas questionaram na justiça para não entregar essas informações para a Receita Federal, né? Porque se tratava de tem muitas empresas, né, que envolve a questão de segredo de indústria, né? Como por exemplo é o caso de uma Coca-Cola. Imagine se ela informar, para eu fabricar a Coca-Cola eu gasto tanto do produto X, tanto do produto Y, tanto do insumo X, da embalagem Y, enfim. Isso daí acaba prejudicando a empresa de uma certa forma. Então sempre houve muito questionamento nas justiça em relação a isso daí. Então esse bloco 0210, que representava a ficha técnica dos produtos, ele deixou de ser obrigatório, né, ser informado no SPED. E agora, né, criaram esses novos blocos, né, fizeram algumas alterações e nós vamos mostrar aí, né, a geração dos blocos que eu informei agora alguns minutos atrás,
que é o K200, K230, 235, 250 e 255, para os senhores entenderem como funciona. Se quiserem informações mais detalhadas, os senhores podem ler, né, o guia prático a partir da página 263. Tem as informações do K200, cada informação que compõe, né, este registro. O K210 também, com as informações, né, desmontagem de mercadoria, com todos os dados que compõem este layout. K220, movimentações internas, enfim, não vou falar de todos, senão a gente não termina esse vídeo, né? Voltando aqui para a prática, então nós vamos fazer a geração deste arquivo como modelo para que a gente possa fazer uma validação e demonstrar qual que é a finalidade dessa rotina do sistema. Então aqui na opção gerar SPED, eu tenho a opção estoque, né? Aqui eu posso gerar o inventário, que é o bloco H. Aqui eu posso gerar somente o bloco K, que seria o K200 para a empresa comercial, e aqui o K200, K230, 250, 220 para a empresa industrial, a empresa que tem produção, né, que tem por obrigatoriedade fazer a escrituração das ordens de produção. Então a gente vai tentar fazer alguns exemplos práticos aqui para que os senhores entendam a essência, como funciona a regra, né, para elaboração do arquivo do bloco K. Quando eu clico nessa opção, o sistema vai abrir essa tela. Aqui para mim ele já trouxe alguns dados, porque eu já vinha fazendo alguns testes, então eu já tinha colocado aqui dados fictícios, né? Então coloquei aqui uma empresa teste, o CNPJ teste aqui, né? Todos os dados teste, só para que pudesse ser validado lá no SPED. No caso, os senhores vão baixar o sistema, se forem fazer algum teste, os senhores vão colocar exatamente as informações corretas do contribuinte, né? Aqui eu tenho a opção de informar qual a data. Vamos supor que o arquivo que a gente vai gerar do mês 3 de 2023. Aqui eu vou informar, né, que eu vou gerar o arquivo SPED CMS-PI. Quando eu clico aqui, ele pede para eu selecionar um contador, pois é obrigatório no arquivo do SPED ter um contador no processo de validação do arquivo. Então vou selecionar aqui. Selecionei um teste, né? Aqui nas opções, né, eu tenho a opção de abrir o arquivo padrão, né, que contém o layout com as informações do bloco K. Como eu disse, o bloco é o simplificado que será gerado, né? Então, quais informações que eu tenho aqui? Ó? Cada planilha representa um bloco do SPED. As planilhas que eu tenho aqui é a planilha do K200, que seria o saldo de estoque. A planilha K220, que seria movimentações internas, quando existe troca de código de produtos internamente dentro do estabelecimento produtivo. O K230, que seria a escrituração das ordens de produção, né, onde eu relaciono meus itens produzidos. O K235, que seria insumos consumidos, né, a quantidade de insumos consumidos que eu gastei no processo para a elaboração de cada produto. O K250, que seria itens produzidos por terceiros, quando a produção ela está alocada numa empresa de terceiro, né, quando existe industrialização efetuada por uma empresa terceira. E aqui eu tenho o K255, que seria os insumos consumidos nesse estabelecimento de terceiros também, caso houvesse produção em estabelecimento de terceiros, né? Aqui essas planilhas foram criadas e elas já foram deixadas como modelo. A primeira linha é uma linha de exemplo. Em todas as planilhas tem lá, ó, linha de exemplo, não exclua nem altere. Ó, linha de exemplo, não exclua nem altere. Linha de exemplo, não exclua, não altere. Mesma coisa. Então, isto são linhas de exemplo. E aqui ainda nessas planilhas, em cada campo que eu clico, eu tenho uma pequena etiqueta informando o que eu devo, né, descrevendo o que eu devo informar em cada coluna, como por exemplo aqui, ó, informar nessa coluna o código do produto constante no estoque no último dia do mês. Aqui, ó, informar nessa coluna a descrição do produto constante no estoque no último dia do mês. Informar nessa coluna o NCM do produto. Então, informar a quantidade, informar a unidade.
Em todas as planilhas, ela tem uma etiquetinha ó, informando o que deve ser informado, né? Porque muita gente vai baixar essa planilha, vai separar, mas o que eu devo fazer, o que, que eu devo preencher, né? Então, além do vídeo que eu estou demonstrando aqui o passo a passo sobre como deve ser preenchida, também tem aqui um uma pequena descrição de em cada campo qual informação deve ser inserida em cada bloco, cada campo de cada bloco, né? Então, no nosso caso aqui, a gente pode criar sei lá, uma empresa teste, essa empresa teste que a gente criaria, né, ela simularia, vamos simular uma pequena indústria, vamos supor que seria uma indústria de, o que a gente pode utilizar como exemplo aí? Bom, vamos supor que fosse uma fábrica de talheres, né? Aí fica mais fácil. A gente só teria dois produtos. Vou tentar desenvolver um raciocínio aqui mais ou menos que seja é, conivente, né? Ou que seja semelhante, né? Essa é a palavra mais adequada, né? Semelhante a uma situação real que acontece dentro de uma empresa que fabrica e, sei lá, que faça a venda de talheres. Mas vamos lá, né? São dados que vamos inserir aqui, são só dados fictícios. O importante é a essência, né? Então, se os senhores entenderem a essência, já está de bom tamanho. Aqui eu vou criar um produto qualquer. Lembrando que o produto ele pode ser numérico, pode ser alfanumérico. Vou colocar aqui, não sei, vou colocar aqui alguma coisa. Esse é o código do produto, né? Assim como está escrito aqui, vou formar o código do produto. Aí aqui no próximo campo é a descrição do produto. Vou colocar aqui cabo para uh, inventar alguma coisa aqui só para ficar chique. Aí o NCM eu vou colocar aqui, né? Que eu tenho que colocar a quantidade desse produto que eu tenho no meu estoque no último dia do mês, né? Então, nesse exemplo aqui eu vou colocar que eu tenho 15.000 unidades. Aqui a unidade de medida do produto, vou colocar que eu vendo ele que ele é comercializado em peças, né? Aqui eu vou colocar a alíquota de CMS. Aqui é o tipo de item, né? Esse tipo de item, quando eu clico aqui na etiquetinha, ele mostra, né? Esse tipo de item pode ser lá mercadoria para revenda, matéria-prima, material intermediário, né? Uso e consumo, material de embalagem, produto acabado, enfim. Ali eu tenho alguns exemplos. Neste nosso exemplo aqui eu vou colocar que isso é uma matéria-prima, é um componente do meu produto principal, né? Aqui o código de posse, eu vou informar 0, só para vocês entenderem esse código de posse. Quando eu clico aqui, tem um pequeno exemplo aqui, né, onde que ele informa, né, que o código de posse, quando ele for igual a 0, significa que eu tenho mercadorias do informante, né, que no caso eu sou informante, que está em meu estoque. Mas se eu colocasse o 1, seria mercadoria do informante, minha em estoque de terceiro, ou se eu colocasse o 2, seria mercadoria de terceiros em meu estoque. Que isso pode acontecer, né, na data do levantamento do inventário, né, do estoque, eu ter mercadorias de terceiros em meu estoque ou minhas mercadorias estarem em estoque de terceiros. Vou até colocar um exemplo aqui depois, porque quando eu uso o indicador 1 ou 2, eu sou obrigado a informar qual é o CNPJ desse terceiro. Só que no nosso caso, como a gente está informando 0, eu não preciso preencher isso daqui. Então, cadastrei um produto aqui. Vou cadastrar um outro produto que fosse também matéria-prima. Então, se eu tenho o cabo do talher, vou colocar aqui criar um. Vamos desenvolver no raciocínio alguma coisa aqui. Não, cabo não, né? Vou colocar aqui.
colocar aqui um NCM qualquer. Vou colocar aqui também a quantidade. Colocar aqui a unidade de medida. Colocar também que é 18. Vou colocar aqui também a mercado matéria-prima. Também vou colocar que está no meu estoque. Aí se eu quiser, né, centralizar, é só eu vir aqui, ó. Ele fica mais bem definidinho, né? Mas isso é questão de estética. Vou criar mais um aqui. Eu tenho que mudar o código, né? Eu não posso ter dois produtos com o mesmo código, isso não existe, né? Tem empresas que mas o mesmo produto eu tenho um produto, tem três produtos que têm o mesmo código, isso não existe. É a mesma coisa se falar que tem três pessoas com o mesmo CPF, isso não pode, né? Não faz sentido, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Tá, vai isso daqui mesmo. Vou pegar os mesmos dados daqui, fazer o seguinte. Tá, então ó, já tenho três produtos relacionados no meu estoque, né? No caso seria um cabo, um produto que seria cabo para talher, né? Então, o que eu tenho na minha produção? Tá tudo como matéria-prima, né? Então, tenho cabo para talher, tenho a lâmina de aço que ela vem separada e tenho a lâmina, uma lâmina para fazer faca e outra lâmina para fazer garfo. Só esses exemplos hipotéticos. Aqui eu preciso cadastrar também. Vou cadastrar um outro aqui. Deixa eu ver. Criando alguma coisa aqui que chegue bem próximo, né, de uma situação real de produção para que vocês possam entender, né, exatamente qual a finalidade do bloco K, né. Também para que, caso vocês tenham alguma situação semelhante, isso pode servir de exemplo. Tá, então vou ter também aqui, né, a questão da caixa. Eu só preciso de 6.000. Essa caixa para embalagem, então já que é caixa para embalagem, vai ser CX. Ou unidade também, né? Não sei. Vamos deixar então CX. Colocar uma alíquota qualquer aqui. E aqui eu vou colocar 0,2. 0,2 conforme o exemplo aqui, ó, é material de embalagem. Isso. Também vou deixar o 0 aqui. Vou centralizando. Então já tem mais um produto aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 produtos. O que mais que eu posso fazer? Depois eu preciso fazer um teste. Então esse teste aqui eu já vou até criar um produto intermediário aqui. Vou colocar como é um teste só. Isso eu vou explicar depois para que os senhores possam entender exatamente o que significa isso daí. Isso aqui eu vou colocar que tem uma unidade só. Vou informar que era unidade. Vou informar que nem tem CMS. E vou informar que é... O que pode ser? Vou colocar 03, que é produto intermediário. Vamos centralizar também. Opa. Centralizar é aqui. Aí o que mais que eu posso fazer aqui? Vamos supor que tá, produto acabado.
Eu tenho então matéria-prima, tem material de embalagem, intermediário. Agora tem que ter os produtos acabados, né? Os produtos acabados são os produtos que são finalizados na produção, né? Aí nesse caso, como é uma fábrica de talheres, eu vou cadastrar o que, que eu vou ter como produto final. Vou colocar a faca, garfo e vou colocar o conjunto, que também seria a caixa. Então vou ter que criar 3 produtos aqui para que a gente consiga concluir o raciocínio. Então vamos lá. Primeiro aqui, então vou criar mais um produto aqui. Eu vou dar aí o nome disso daqui de faca de corte. É só nomes que eu estou inventando do nada aqui, tá, pessoal? Então não fica dando risada da minha cara, não, que é o poder da minha imaginação. Aí vamos supor que esse daqui 3.500 e a unidade de medida dele, faca pode ser, unidade mesmo. Aí aqui eu vou colocar que é 18% tributação de ICMS e eu vou colocar que é 0,4 produto acabado. Está no meu estoque. Opa. E aqui eu vou fazer um outro produto. Não pode ser o mesmo código, então vou fazer GF TR 35. Em vez de ser faca, aqui vai ser garfo. Garfo. Tá. Criei aqui também. Deixa eu ver. Vou mudar aqui só para diferenciar. Deixar a mesma quantidade, deixar como 0,4, ok, ok. Então criei mais 2 produtos que são produtos finais. E agora o último produto final, para a gente sair logo dessa tela aqui, não ficar muito cansativo, né? Que os senhores já devem estar até meio cansados aí. Peço desculpa a demora, mas é que é um pouco meio complexo, mas o ideal é que os senhores entendam, né? Então, vou colocar aqui, ó, conjunto talheres. Vou colocar aqui 24 peças. Tá, então vou colocar aqui e eu vou colocar aqui esse daqui eu tenho 7.000. Vou colocar aqui é caixa, né? Esse daqui tem que ser vendido em caixa. Alíquota de ICMS. Produto acabado. Aqui eu vou fazer diferente. Vou colocar um CNPJ de terceiro. Vou colocar aqui um CNPJ. Só que se eu coloco aqui um CNPJ, eu tenho que cadastrar esse CNPJ. E aonde que eu vou cadastrar? Aqui na planilha participante, eu tenho a opção de cadastrar esse participante aqui. Cadastrei o participante. Vou colocar aqui que é um fornecedor. Colocar aqui o código do país, né? Ele é do Brasil. Colocar aqui a inscrição. Vou deixar em branco a inscrição. Esse código de município é de São Paulo, 3550308. Não tem inscrição Suframa. Rua, sei lá. No endereço.
dados fictícios. Então, se eu tivesse vários participantes onde eu tivesse estoque de terceiros, né, ou produtos meus no estoque de terceiros, eu tenho que relacionar os dados cadastrais deste terceiro aqui, como foi o caso que a gente fez aqui nesse exemplo aqui. Ó. Peguei um único produto aqui, né? Deixa eu até alinhar isso aqui para não ficar feio. Aí. Então este produto aqui eu coloquei, né, que ele é o indicador 1, ó, a mercadoria do informante do estoque no estoque de terceiros. Aí eu tenho que informar quem é esse terceiro. Salvar aqui, né? Aqui o K movimentação, K220 movimentação interna. Para que serve isso daqui? Para quando existe troca de códigos do produto dentro do estoque, né? Dentro da produção da empresa, porque às vezes existe, né, questão que foi feita uma reclassificação de itens e houve a necessidade de fazer a modificação dos códigos de produtos, né? Então temos aqui, né, o código de produto anterior, né, e o código de produto destino, né, o qual foi adotado. Aqui no nosso exemplo, então eu já tenho a linha de exemplo, eu tenho que seguir exatamente essa linha de exemplo. Aí eu vou informar aqui que no dia 1/3/2023, vamos supor que houve uma troca de produto. Vamos supor que eu peguei esse produto aqui, ó. Eu tinha cadastrado um produto, agora eu não lembro. Tinha pego esse produto aqui, que é um produto intermediário. Vou copiar aqui o código dele. Vou colar aqui. E eu mudei para o código. Deixa eu ver qual que eu posso fazer. Tem um outro aqui. Sem o A. Aí eu posso informar que na quantidade de origem eu tinha 1, né, e na quantidade de destino também ficou 1. Só para vocês entenderem. Então foi uma troca, uma reclassificação de código que foi feita, né? Então, quando existe esse tipo de movimentação interna de troca de código, é a necessidade de informar esses dados aqui na movimentação interna, que é o K220, ok? Então, bem breve, só para vocês entenderem. Agora, vamos para o bloco K230, que seria os itens produzidos. Então, seguindo aqui a linha de exemplo, eu vou lá, ó, K230, bloco K230. Vou informar aqui, ó, as minhas ordens de produção, né? Aí eu vou colocar aqui o que eu fabriquei primeiro aqui, né? O que eu fabriquei? Eu fabriquei facas. Então, eu vou colocar aqui a data de início dessa produção. Vamos supor que foi no dia 14/3/2023, um exemplo. E a data final dessa ordem de produção. Não, vamos fazer o seguinte: vou colocar isso daqui como data final e isso daqui como data inicial. 1/3/2023, terminou no dia 14. Aí o exemplo eu tenho que colocar o código, né, da ordem de produção. Como não tem um código específico, eu vou colocar aqui um OP, significa ordem de produção. Vou colocar como facas. Faca 01, tá? Então, essa ordem de produção foi específica para facas. O que é que eu produzir nesta ordem de produção? Eu produzi facas. E qual é o código deste item, que são as facas? Seria esse código aqui, né? Seria o código FCTR 1235, isso mesmo. Então, copia aqui o código, coloca aqui, foi esse produto que foi produzido. Qual a quantidade que eu produzi dentro dessa ordem de produção? Aí eu vou informar, né, a quantidade que foi produzida. Vou colocar que foi 1000 peças. Então foi 1000, né? Para ficar bonitinho aqui, vou deixar tudo centralizado. Aí eu vou também informar que eu fiz garfos, né, que é produto acabado.
Então toda vez que o código aqui for 04, né, lembrando 04 é produto acabado, então foi produtos que foram produzidos pela empresa. Se foi produzido pela empresa, eu tenho que ter uma ordem de produção que foi escriturada para a fabricação daquele produto. Aí eu tenho aqui ó, um outro K230. Eu vou até copiar os dados desse primeiro, vou colar. Vou colocar aqui que aqui a ordem de produção não foi facas agora, né? Vamos supor que foi garfos. Vou colocar GFS01, número da ordem de produção. Aí o código dos garfos é esse daqui, né? Não é mais aquele. Então eu copiei. Aqui eu produzi garfos. Aí qual que é a quantidade que eu produzi? Vou colocar 1000 também, ok? E aí eu tenho mais um produto lá, né? Mais um produto que seria aqui, qual que é? Aqui, produto acabado, que seria esse CJT. Vou até copiar o código aqui e vou colar ele aqui. Ó. Esse é o produto. As datas aqui não são datas fictícias porque a gente está simulando aqui, né, uma ideia. Não é necessariamente isso que ocorreu, mas é para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui CJT EJTX JTX JTX. Código da ordem de produção, código de produto. Vou colocar aqui também, fez 1000. Então, o que que eu fiz aqui, né? Eu escriturei aqui, né? Que no dia 1/3, né? Iniciou uma ordem de produção para facas e terminou no dia 14/3. Eu produzi 1000 unidades deste produto aqui, né? O UFC TR1235, que é o produto que está relacionado aqui no meu estoque, ok? Então produzi ele, escriturei a ordem de produção para esse produto, 1000 unidades. A faca eu fiz a mesma coisa, também eu escriturei aqui. E a caixa também, que seria aqui, o que é a caixa? Conjunto, né? Conjunto de talheres também. Então eu fabriquei 1000 facas, 1000 garfos e 1000 conjuntos completos, né? Aí aqui eu tenho o K235, onde eu informaria quais foram os insumos necessários para fabricar este produto. Aí no K235 eu teria que informar aqui quais são os itens principais lá daquele K230, né? Então os itens que foram fabricados foram esses. Então eu posso copiar eles aqui e passar para aqui, certo? Aí aqui eu vou informar K235, a data que saiu o insumo para a fabricação desse produto. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, 2/3/2023. Qual que é o código do item? Para mim fazer essa faca, eu precisei de dois itens, né? Quais foram os itens? Eu precisei para fazer uma faca, eu preciso de um cabo e de uma lâmina de faca. Então eu preciso deste produto aqui e deste produto, certo? Tá. Então vou lá no que seria insumos, né? Então como eu preciso de dois, eu vou fazer até o seguinte aqui. Vou precisar de dois, né? Então para fabricar este produto, e aqui eu preciso de três, né? Calma aí que vocês já vão entender já. Eu preciso informar qual é a ordem de produção, né? Então essa é a ordem de produção, é a ordem de produção das facas. Então ordem de produção das facas, ordem de produção das facas. Aí aqui a ordem de produção dos garfos, ordem de produção dos garfos, ordem de produção dos garfos. Aqui ordem de produção do conjunto. Então copio, ordem de produção dos conjuntos, ordem de produção dos conjuntos, ordem de produção dos conjuntos. Ok? Por que que você fez isso? Vocês já vão entender já. A data aqui eu vou deixar uma data fixa.
Lógico que lá teria data específica dentro da empresa, né? Qual data que foi consumido cada tipo de insumo, mas no caso aqui não vem ao nosso caso. Então eu vou informar que para mim fazer uma faca eu usei dois produtos aqui, né? Que seria um cabo e uma lâmina de corte, exato? Vou lá informar uma faca e uma lâmina. Para mim fazer 1000 unidades desta faca, eu preciso de insumos. Quais as quantidades? 1000 cabos e 1000 lâminas, certo? É isso mesmo? É, isso mesmo. Aí eu tenho a questão dos garfos. Então, os garfos é a mesma coisa. Preciso do cabo e preciso das lâminas. Aqui o código do cabo vai ser o mesmo. O das lâminas ele muda, que é, se eu não me engano, 4445. Ó. É. Para garfo, 45 final, 44, mas o cabo é o mesmo. Então, já relacionei aqui também os insumos que foram consumidos. Aí aqui eu preciso também dos mesmos itens. Eu preciso para mim fazer aquela aquele conjunto. Eu preciso aqui eu já preciso dos itens acabados. Não é isso? Seria isso? Deixa eu ver. É isso mesmo, eu precisaria dos itens acabados. E quais seriam os itens acabados? Eu precisaria aqui então do código. Precisaria desse código aqui, que seria um garfo. Não, acho que eu estou errado. Na verdade, para mim fazer esse kit, vamos lá. É um pouco confuso, mas acho que eu precisaria de cabo, né? Então, quantos que eu fiz aqui desse kit aqui? Fiz 1000, né? Então, o que eu preciso? De 1000 cabos. Eu preciso de 1000 lâminas. E eu preciso de... Não. Se eu fiz 1000 lâminas, eu precisaria também de 1000 lâminas, 1000 lâminas, 1000 lâminas de faca, 1000 lâminas de garfo. Aqui eu precisaria, na verdade. Não, para fazer 1000 eu preciso de 500. Cara, difícil de conta, né? 500 lâminas, 500 facas e 500 garfos seria e 1000 cabos, tá? 1000 cabos e eu preciso de caixas também, né? Então, aqui nesta ordem de produção também eu precisaria desse item aqui, ó, que seria a caixa. Preciso também da caixa, ok? Então vamos lá. Cadê a caixa? E a caixa seria 1000, tá? Então, para mim fazer esse kit, que é um kit pronto, né, um conjunto, no caso é um conjunto, né? Esse terceiro aqui é um conjunto, que foi o que a gente relacionou aqui, né? Um conjunto de talheres, tararã, tararã. Então, para mim fazer esse conjunto, eu preciso de 500 facas, 500 garfos, né? E não, eu tô achando que estou errado aí. Eu preciso de 2000 cabos, 1000 garfos e 1000 facas e mil caixas. Sim, é isso mesmo. Então eu informei quais itens eu produzi, né? Eu escriturei aqui as ordens de produção, escriturei os produtos acabados, a quantidade de produtos acabados, né? Dentro desse período,
os insumos consumidos, né? Então eu informei aqui os insumos consumidos e então eu já tenho aqui a escrituração do bloco K230 e K235. Ah, e se eu tivesse o K250, que seria produção em terceiros, poderia ter isso daqui? Posso também. Vou até fazer um exemplo bem rápido e bem prático, vamos ver se dá certo, só para a gente finalizar. A gente já conclui e faz a validação do arquivo para ver se vai dar certo. Então vamos supor que eu tenho aqui uma parte da produção foi feita em estabelecimento de terceiros. Vou colocar uma data qualquer aqui. Quais itens foram fabricados? Os itens que eu fabrico são esses três aqui, né? Então, vou colocar esses três aqui. Só que eu vou mudar as quantidades que foram fabricados lá no estabelecimento de terceiros, né? Vou colocar que foi fabricado só 750 unidades de cada um desses produtos, que seriam meus produtos acabados. Ok? Centralizei aqui. Aí eu tenho que informar também os insumos que eu gastei lá no estabelecimento de terceiros. Quais são os insumos? Eu tenho que pegar aqui os itens principais e informar que para cada item principal eu gastei o que? Uma faca, um garfo, né, uma lâmina, aquele mesmo procedimento do outro bloco. Então aqui ó, eu vou colocar isso daqui, vou informar que é o K255, K255, é essa mesma coisa, né? Aqui é tudo K255. Aqui é o garfo e aqui é o conjunto. Tá. Vamos supor que foi também lá no dia 16, né, do 3 de 2023, a data que ocorreu o consumo. São datas fictícias, mas vocês podem colocar a data, quer dizer, podem colocar a data que quiser, não, né? Na hora que vocês estiverem fazendo, aí vocês vão colocar as datas exatamente que ocorreram os fatos, né? Ocorreu a data do consumo. Aí eu tenho que informar aqui quais são os itens de consumo. Aqui é o cabo e aqui é uma lâmina para faca. Então vai ser um cabo e uma lâmina para faca. Como eu fiz 750, então vai ser 750 cabos e 750 lâmina, que foi consumido, utilizado como insumo. E aqui, mesma coisa, 750 cabos e 750 lâmina. Só que aqui ele muda, esse código é 5, a lâmina do garfo é diferente da faca. Aqui eu vou precisar dos cabos, né? Então eu vou precisar de 1500 cabos, não é isso? Ou isso mesmo. Eu vou precisar de lâmina e vou precisar de lâmina de faca e lâmina de garfo. Ok? 750, 750. E aqui eu vou precisar da caixa. A caixa, esse código aqui. Então, 750. Ok? Aqui código de insumo substituto não tem. Então não vou preencher, não precisa. Então vamos recapitular rapidinho para a gente tentar terminar rápido e o vídeo não ficar longo. K200 eu escriturei os blocos. Então eu escriturei matéria-prima, cabo para talheres, lâmina de faca, né? Ó, lâmina corte frontal para faca, lâmina de aço penteado para garfo, caixa de embalagem para conjunto de talheres, produto intermediário. Aí os meus produtos acabados são as facas que eu faço faca, vendo faca individual, faço garfo, vendo garfo de forma individual e vendo o conjunto, que no conjunto já vem facas e garfos. Aqui eu informo os NCMs dos produtos, as quantidades no meu estoque, no meu último dia de estoque, as unidades de medida, alíquota de CMS, o tipo do item, né, se é matéria-prima, se é mercadoria para revenda, se é material de embalagem, se é produto acabado, o código de posse das mercadorias, se está no meu estoque, se é meu, se é de terceiros.
Aqui eu fiz só um exemplo de quando a substituição de códigos de produtos internamente dentro do estabelecimento. Aqui a escrituração das minhas ordens de produção, onde eu informo os meus produtos acabados que eu fabriquei dentro de um determinado período inicial e final dentro do mês e as suas respectivas quantidades. Aqui no K235, para cada ordem de produção, cada produto que eu produzi, eu informo quais foram os insumos, ó, cabo, lâmina de faca. Então, produto faca, cabo de faca, lâmina de faca. Produto garfo, cabo, lâmina de garfo. Conjunto contendo as duas peças: cabo, lâmina de garfo, lâmina de faca, lâmina de garfo e caixa de embalagem. K235, mesma coisa, porém a produção escriturada em estabelecimento de terceiros. E o K255 é os insumos consumidos nas produções que foram executadas dentro do estabelecimento de terceiros. Tá. Então, como eu disse para vocês, não quero um vídeo muito grande, apesar que ultrapassou bastante tempo além do que eu imaginava, né? Eu vou salvar isso daqui, vou fechar. Aí aqui eu já tenho, né, as informações, né, dos dados cadastrais daquele contribuinte que a gente está simulando um exemplo. Vou selecionar o arquivo que a gente acabou de manipular agora. Ele vai abrir aqui o diretório, que é a pasta chamada bloco K. Vou selecionar o arquivo aqui, ó, bloco K indústria, e vou pedir para gerar o arquivo TXT. O sistema deu uma mensagem, ó, se não houve mensagem de erro, os dados foram gerados com êxito. Vou dar um OK, ele cria aqui onde que o arquivo foi informa onde o arquivo foi criado, ó, C, Sysconv, SPED fiscal, bloco K, arquivo SPED, bloco K, indústria. Ele mostra aqui a data que foi criado, o horário, né? No final ele informa que é um SPED CMS-SPI e a versão do sistema. Vou dar um OK, vou cancelar, fechar aqui, vou abrir aqui o programa do SPED, vou tentar fazer uma validação desse arquivo, esse arquivo teste, para ver se ele vai passar na validação ou se vai apresentar algum erro, né? Pode ser que eu errei em alguma coisa e o arquivo não seja validado, né? Então, bloco K, vamos lá. O arquivo está passando na pré-validação. Se ele vai ser validado sem nenhum tipo de erro. Eu peço desculpas pelo vídeo ter ficado bem extenso, bem grande, mas infelizmente aquelas informações são bem detalhadas, né? Então tem que fazer com que, né, a pessoa entenda todo o contexto, né? Qual a finalidade específica de cada bloco. Lembrando que o bloco K ainda tem outros blocos que não estão relacionados aí nas planilhas. Tá, o arquivo foi validado, ele deu um único erro aqui. Vamos ver qual é o erro. Código de item, informar no zero. Deixa eu ver aqui. Ele deu um erro lá no bloco 0200, mas a gente já vê já. Tá, então como ele deu só um erro, vamos ver se os dados que foram escriturados, se foi escriturado de forma correta. K200, então aqui os produtos estão aqui, ó. Né, o cabo para talheres, as lâminas de aço, né, as lâminas para garfo, caixa para embalagem, produto intermediário, aí a faca, né, que é um produto acabado já, o garfo, conjunto de talheres, ok? Então K200, ok. O K230 foram os itens produzidos, então tem aqui data de início da produção, data fim, número da ordem de produção, o item que foi produzido, né, que foi faca, e a quantidade, aqui garfo e aqui o conjunto, né? Aqui eu consigo ver os insumos que foram consumidos, ó. Quando eu clico em faca, ele mostra que eu consumi aqui lâminas e cabos para elaborar essa faca. Quando eu clico aqui no conjunto, ele mostra que eu gastei aqui caixa de embalagem, né, lâmina e cabo de talheres, ok? Aí
eu tive também produção no estabelecimento de terceiros, né? Então, se eu vier lá no bloco KKK 230, K250, né? O que é que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Tá. K230, cadê o K250? K280, K290, K250, tá aqui. Então, itens produzidos em estabelecimento de terceiros. Quando eu clico aqui, eu fabriquei faca, né, que foi 750. E aqui eu tenho a lâmina e o cabo. Aqui eu tenho o conjunto, né? Tem caixa, lâmina e cabo. O único erro que deu então foi em relação a esse código aqui, que eu cliquei, criei um código aqui. Um produto intermediário, era um código anterior. O código atual que eu queria usar, na verdade, era esse daqui, ó. LM5645. Coloquei errado. LM56455. Não tem problema. É só colocar aqui, acertar, ou acertar lá no Excel, né? E pronto. Tá validado o arquivo. Se eu quiser ver em forma de relatórios, eu consigo verificar aqui, ó, nos relatórios, ó, consigo verificar a produção do estabelecimento, consigo verificar os dados aqui, ó, movimentação, produção e respectivo consumo, ó, o produto acabado e os itens consumidos, consigo. Movimentação interna, que foi aquela troca que a gente fez, inclusive o código deu errado, eu corrigi agora. Não teve desmontagem, não teve processamento, não teve correção de apontamento, não. Só teve aqui, né, as produções, que escrituramos as ordens de produções, né, e o estoque acabado. Então era isso aí que eu queria mostrar para os senhores. Espero que os senhores tenham compreendido. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais. Um grande abraço.